Olá, vamos a mais um JCTV Saúde. A infância é um momento muito importante para o desenvolvimento das crianças que aprendem nessa fase a se comportar, falar, se relacionar socialmente, entre outras habilidades. A formação do caráter também acontece nesse período, sendo que essa é uma preocupação das famílias. E durante a infância, que os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado. Conhecem valores morais e desenvolvem crenças e princípios. Recebo hoje, para falar sobre a construção de valores na infância, a psicanalista Marli Terra Verde. Marli, é um prazer receber você aqui. Obrigada, Ana. É um prazer para mim estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Marli, a formação dos valores, em primeiro lugar, na criança, é de responsabilidade dos pais? Eu acho que sim, porque as crianças, na verdade, quando nascem, elas não têm conhecimento sobre o mundo, sobre as regras, sobre como funciona a cultura, né? A mente da criança se forma à medida que ela vai crescendo, Ana. Então, não só os pais, mas quem interage com elas, né? De uma forma geral, é muito importante para o desenvolvimento delas. E como que os pais ensinam às crianças esses valores? Olha, Ana, na verdade, os pais ensinam o tempo todo, né? Há muitas coisas eles nem sabem que estão ensinando, mas estão. Porque a criança, ela mais observa o que os pais fazem, como eles reagem, muitas vezes do que ouvem aquilo que eles estão ensinando para ela, né? Quer dizer, elas também ouvem. Mas, por exemplo, te dou um exemplo. Se um pai diz para a criança ou a mãe, você não pode mentir, mas ela observa que a hora que toca o telefone ele manda dizer que não está em casa, né? Ela observa isso e isso é uma contradição para ela, né? Quer dizer, a criança, principalmente pequena, ela não consegue diferenciar certas coisas. Então, por exemplo, eu me lembro que há muitos anos atrás, né, atendi no consultório um garoto que tinha em torno de 8 anos, por aí, e a grande questão, grande aflição dele é que o pai tinha fugido da polícia. Na verdade, o pai tinha ido pescar e apareceu a polícia florestal e o pai correu com o carro que estava, sei lá, com ele dentro. Para ele, aquilo era como se o pai fosse um bandido fugindo da polícia. Difícil ele entender que era questão de estar pescando, que isso tinha muito menos importância do que roubar alguém ou matar alguém. Enfim, ter que fazer uma coisa que a polícia não concorda, para ele era uma coisa grave. E, em geral, é assim que as crianças veem, né? Quer dizer, para elas, se a gente tem uma ação que para nós pode parecer pequena, mas que aos olhos deles contradiz coisas que os próprios pais ensinam, isso é sempre uma questão complicada. Então, como não cair nesses vacilos? Porque olha que importante para os pais que estão assistindo a gente. Às vezes acontece as pequenas mentirinhas do dia a dia, mas aí a gente está ensinando valores. E nós, pelo jeito, somos os principais exemplos para a formação deles. Isso. Como que a gente consegue colocar isso na balança sem prejudicar essa formação dos nossos filhos? Eu penso assim, Ana, que, na verdade, eu acho que todos nós temos noção quando temos filhos. E isso é construir também internamente o que é função materna, o que é função paterna. Todos nós temos a noção de que a gente agora é o adulto e isso tem uma responsabilidade. Quem já teve filho sabe disso, né? Quer dizer, os filhos nascem e parece que nós temos uma responsabilidade extra e temos. Do quê? De educar aquele ser, Sim. Que agora é nossa responsabilidade. Eu diria que os pais vivem uma coisa que é dupla. Nós temos, por um lado, a questão do amor aos filhos. Esse é incondicional. Em geral, os pais têm filhos e os amam. Não é difícil. A dificuldade é educá-los. Eu digo que educar os filhos acho que é a tarefa mais difícil que nós temos durante a nossa vida. Por causa disso. Porque implica em que mesmo pequenas coisas possam ter um peso para a criança. O que eu diria que é importante sempre, que os pais observem, né? Quer dizer, se você tiver que dizer alguma coisa que te deixe
numa situação de ter que as pequenas mentiras, como você está chamando, ou contradições, eu diria que eu acho muito importante que a gente possa explicar às crianças. Aliás, é muito importante que a gente considere as crianças, desde bem pequenas, como pessoas que pensam. Não pensam ainda como nós, mas já refletem coisas do ambiente, já têm uma aprendizagem, já estão aprendendo coisas. Porque tem pessoas que lidam com as crianças como se criança não entendesse nada. Deixa elas sempre infantilizadas, é isso, Marli? E meio assim, na presença dela eu estou dizendo coisas, eu já vi situações onde os pais dizem assim, por exemplo, eu tenho um filho, eu adotei, às vezes diz isso na frente da criança, né? Mas depois você diz, quando que você contou como adotou? Não, nunca contei isso a ele. E acha que a criança não está captando. Não está captando, ou não ouviu, ou não sabe. Tem assuntos de família que as pessoas comentam que são considerados verdadeiros segredos, né? E que aí acham que a criança está ouvindo. E a criança de 3 anos ou 4 já sai de lá e fala para o primeiro. Aí o pai fala, ai meu Deus, não pode dizer nada na frente. Mas a criança o tempo todo está nos captando. Então, eu penso que aquilo que é contraditório, que é segredo, que são ou mentiras, eu acho sempre importante se conversar com as crianças. Que sentido isso tem, né? Isso vai nos criar problema? Vai, mas é importante isso para o nosso crescimento, porque isso faz com que a gente se corrija em muitíssimas coisas, se a gente levar isso a sério. Olha que legal, nós somos exemplos, não podemos omitir e temos que falar numa linguagem que a criança entenda. Isso. E a escola? E ao mesmo tempo estamos aprendendo com eles. Aprendendo, a gente sempre está aprendendo com as crianças, eles sempre ensinam para a gente. Marli, você falou em educação e informação. E qual que é o papel da escola nesse bolo todo para esses valores e essa maturidade da criança? Olha, o papel da escola é fundamentalmente aprender algo que se tem que aprender fora de casa, né? Por exemplo, ler, escrever, matemática, tudo isso que também vão aprender em casa, mas que é papel da escola ensinar. Por exemplo, andei assustada aí que disseram que tinha um projeto de lei para que não precisasse ir à escola, que as crianças pudessem aprender em casa e que isso estava tramitando no Senado, até vários psicólogos escreveram sobre isso. Por quê? Porque para a gente isso é uma coisa absurda. Porque o que a escola ensina hoje, já teve uma época que se aprendia em casa, quando não havia escolas. Sim. A escola hoje ensina aquilo que não é responsabilidade da família ensinar, coisas a respeito da cultura, ensina valores também, mas são valores coletivos, como que se comporta num grupo, como é que é para ser justo entre as crianças ou jovens. Essa convivência é importante, né? Que já foi tirada na pandemia, né? E que foi duro, a consequência disso tem sido duríssima, de verdade. Sim, por isso que é muito importante esse trabalho conjunto, né, Marli? Isso mesmo. O papo de hoje é sobre construção de valores da infância com a psicanalista Marli Terra Verde. Aproveita que você está vendo a gente, já se inscreve no canal e compartilha a entrevista. Marli, a gente falou sobre formação de valores, mas como que consiste a construção de caráter? Então, Ana, primeiro eu quero esclarecer uma coisa com vocês, né? Que a gente normalmente, no cotidiano, a gente usa caráter no sentido de ter bom caráter, de ser honesto, de ter valores, né? Do ponto de vista formal, caráter seria aquilo que são as características que nós trazemos como herança biológica, né? Então, nós nascemos com características biológicas, nosso olho, nossa boca, formato do rosto, né? Herdamos do pai, da mãe. Até hoje nós não sabemos exatamente o que já vem, né? Que nós herdamos também do passado. Mas tem coisas que a gente acha que já vem conosco, certo jeito que depois as pessoas vão dizer, nossa, igualzinho a mãe fazia, coisas assim. Isso é caráter, né? Mas eu sei que você está perguntando no sentido de formação de valores e de como que a gente faz para ajudar um filho a ser melhor, né? E ser honesto, ser capaz e tudo isso. O que todos os pais desejam, né? Isso, todos.
Não tem ninguém que não deseja ter isso para os filhos. Eu penso, Ana, que, assim, em parte depende dessa educação que os pais vão transmitir. Em parte depende de circunstâncias da vida. Por exemplo, eu penso na Ucrânia, né? O que vai acontecer com as crianças que estão tendo que viver essa guerra? Os pais não conseguem evitar uma situação desse tipo, a pandemia, enfim. Então, em parte depende do que os pais possam fazer. Em parte depende da vida, de um momento de vida, de situações familiares ou coletivas, que também vão interferir muito. E, em parte, depende de características da própria criança. Te digo por quê. Por exemplo, né, a gente costuma dizer assim, que uma criança que é muito tranquila, para uma mãe que é muito agitada, ela vai ter questões. Porque a mãe vai, desde que ela é bebê, acordar para ver se ela está bem, né? O oposto também, uma criança muito agitada para uma mãe tranquila. Então, tudo isso ajuda na constituição de uma criança se sentir bem, se sentir querida, se sentir... que é o que os pais mais devem dar a ela. Uma segurança de amor, uma segurança de afeto. Eu penso que isso garante muito do que vai se ser no futuro, né? Devem corrigir, sim, mas dizer, eu não gosto disto que você fez, não é de você. Você eu vou gostar sempre, mas não gosto disso. Quando você põe a mão no nariz, não gosto que põe a mão no nariz. Ou se você pegar algo que não é seu, eu não gosto. Todas essas coisas precisam ser ensinadas, né? Os pais, às vezes, se assustam muito porque pegou uma coisa de um coleguinha na escola. Ele não sabe ainda essa regra. A gente é exigente, né? É. Então, tudo a gente deve ensinar. Por outro lado, amar é fundamental, eu penso. Marli, a gente está terminando. Então, já que você falou tão lindo sobre as nossas obrigações como pais, que não pode faltar, fala para quem está assistindo a gente, para boa formação de valores para nossas crianças. Olha, o que não pode faltar na vida é amor, gente. Como já dizia a nossa... Cristo já dizia isso e é um fato. O que mais constitui um ser humano é o amor, né? A gente vai ser capaz de muita coisa se formos amados e se for claro que a gente é amado, né? Eu acho que esse é o principal início, o principal responsável por tudo que vamos formar durante a vida. Né? Adorei, Marli. Amei receber você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ana, pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Ai, obrigada. Venha sempre. Tá bom, obrigada. A gente está terminando por aqui e é importante reforçar que durante a infância os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado, conhecem valores morais e desenvolvem crenças em princípio. Então vamos ser bons exemplos para nossos filhos. Amor, educação e convívio. Aproveita, já compartilha o vídeo e até mais. Tchau, tchau!